Antes, a gente vai pincelar um detalhe do que foi dito pelo ministro Marcelo Queiroga, que tem a ver com a telemedicina, que, ao que tudo indica, veio para ficar. Na própria entrevista coletiva, o ministro disse que vai regulamentar essa modalidade de atendimento, que surgiu como uma alternativa por causa da necessidade de distanciamento social e de tirar as pessoas dos hospitais, né? No momento em que ali era um foco de contaminação. A gente tem até um trechinho da fala do ministro aqui sobre isso. Outros pontos que merecem ênfase é o caso da saúde digital. Nós sabemos que, durante a SPIN, houve um reconhecimento do real valor da saúde digital para ampliar o acesso, seja no sistema público de saúde, seja na saúde suplementar, e é uma estratégia que veio para ficar e que políticas públicas não podem ser interrompidas nesse sentido. Há no Congresso Nacional uma legislação em discussão, mas o Congresso Nacional tem o seu tempo e a saúde pública ela não pode esperar. Portanto, um ato normativo do Ministério será editado para que não haja nenhum tipo de interrupção nesse tipo de iniciativa. Bom, vamos falar mais sobre isso então, né, sobre essa categoria de atendimento, com o Jefferson Fernandes. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Telemedicina, está aqui para conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Jefferson, obrigada pela participação, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo, Jefferson, obrigado. Naquele momento. Ou seja, uma descoberta que nós sentimos na prática que funciona, né? Exatamente, Joel. A telemedicina, principalmente a sua modalidade denominada de teleconsulta, ou seja, o atendimento direto do médico ou do profissional de saúde ao paciente, ela traz e trouxe benefícios enormes, né? Principalmente durante a pandemia, exatamente por essas questões que a Ana Paula antes tinha comentado, né? Das pessoas terem que se cuidar, ficar em casa, principalmente os idosos. Então, esse benefício é incontestável, o número de médicos que utilizam é muito grande, a maioria dos médicos são favoráveis e atuam com a telemedicina, e a satisfação dos pacientes também. Então, eu acho que aí nós temos um modelo, ou método, melhor dizendo, de cuidado, que é extremamente útil, aumentando o acesso das pessoas aos serviços e aos profissionais de saúde, e também aumentando a resolutividade dos seus problemas em vários aspectos, seja em áreas de vazios assistenciais, como também nas grandes cidades, em que às vezes o acesso ao sistema de saúde é mais difícil ou não é necessário. A teleconsulta, muitas vezes, ela pode ser autorresolutiva, ou seja, ela resolver os aspectos diagnósticos de tratamento sem a pessoa precisar ir num pronto-socorro, por exemplo, sendo atendida no conforto de sua casa, na segurança de seu domicílio, que é algo que vai continuar e realmente é uma tendência crescente. Agora, a gente tem que ver essa questão da regulamentação, como foi dita pelo ministro Marcelo Queiroga, né? Vai ser mantida a telemedicina da maneira que funciona hoje. Agora, a questão da regulamentação, as regras que vão ser criadas, ou manter o projeto como está hoje, para daqui para frente a gente ter ainda acesso à telemedicina. Na visão do senhor, o que tem que ser incluído, tem que ser alterado, tem que ser melhorado para que esse trabalho da telemedicina seja bom de fato para os pacientes? Uma ampliação de categorias, por exemplo, o que o senhor acha que tem que melhorar? Claro. Eu acho que hoje a legislação vigente, né, ainda nós estamos dentro do estado de emergência e da pandemia, que é a Lei 13.989, né, da deputada Adriana Ventura, ela pode contemplar a possibilidade de teleconsulta, e isso vem sendo feito, são milhares de teleconsultas sendo feitas diariamente no Brasil. Agora, aspectos importantes do próprio ato normativo, né, que o Ministério então irá publicar, e na própria discussão dos projetos de lei, para que se tenha, então, uma lei definitiva e se gere segurança jurídica, né, com relação à atuação, porque são organizações, empresas, hospitais, profissionais que estão atuando e precisam ter essa segurança, não só do investimento, mas principalmente das pessoas que vão poder continuar tendo esse grande benefício da telemedicina, sejam pessoas que sejam atendidas no sistema suplementar ou privado. E aí tem dois aspectos que são fundamentais, Ana Paula. Um deles, para a regulamentação e legislação, é que a decisão de uma consulta virtual ou uma teleconsulta
seja feita pelo médico e pelo paciente, que ambos tenham autonomia para decidir se é conveniente ou desejam fazer essa consulta virtual, mesmo que seja a primeira consulta virtual, né? Então, se o paciente concorda, né, após a explicação de como funciona a teleconsulta, ok. Se o médico entende que para aquele paciente, naquele momento, naquelas circunstâncias, é possível fazer uma consulta virtual, ok. Então, se ambos concordarem, ela acontece. Então, é fundamental que se dê direito às pessoas e aos médicos decidirem quando é o melhor momento, em que circunstâncias se pode fazer a consulta virtual. E outro aspecto que tem sido debatido, agora menos, né, depois de uma série de discussões que vem se fazendo dentro do Congresso e junto com as entidades associativas, né, além da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, Associação Polícia de Medicina, Associação Médica Brasileira, é a questão da territorialidade, ou seja, havia uma tendência que o médico só poderia atender o paciente que estivesse no seu estado onde ele tem registro de como médico, né? Isso traria uma restrição enorme, né, de poder se dar suporte, por exemplo, às regiões norte, às regiões nordestes, o Nordeste que tem, né, principalmente no que a gente chama às vezes de Brasil profundo, né, as suas dificuldades. Então, criar uma limitação só traria prejuízo para a população. Então, eu colocaria atenção a esses dois pontos, que seria a questão de realmente a decisão ser do paciente do médico ou do profissional de saúde, e também de se poder fazer o atendimento em todo o território e envolvendo todas as profissões, né? Existem já alguns conselhos profissionais federais, como é o caso da psicologia e da fonoaudiologia, que mesmo antes da pandemia já vinham, então, autorizando e criando as normas adequadas para esse atendimento por teleconsulta. Isso precisa ser ampliado para todas as profissões e que nós continuamos trazendo benefício às populações, ao cidadão brasileiro, como a experiência tem mostrado e que já se demonstrava antes em vários países do mundo, né? Infelizmente, nós estávamos muito atrasados nesse sentido, né? Porque na América do Norte, Europa, Ásia, inclusive vários países africanos já praticavam a teleconsulta antes da pandemia. Então, a pandemia trouxe, se a gente puder chamar de um efeito colateral positivo, essa possibilidade do Brasil e que realmente, como o próprio ministro da Saúde disse, não tem como voltar atrás. Exatamente, principalmente quando falamos de um país do tamanho do Brasil, um país de dimensões continentais, né? Quando a gente fala de telemedicina, a gente imagina só aquela ligação mesmo entre o paciente e o médico. Como eu fiz várias vezes na pandemia, a Ana deve ter feito, e eu conheço algumas pessoas que fizeram. Ao invés de eu ir no consultório, eu ligo o celular lá no FaceTime, pode ser, junto com o médico, e ele vai trocando uma ideia com a gente. Agora o senhor tocou em um ponto importante, Brasil profundo. Para a gente que conhece o Brasil profundo, dá para saber e entender bem que essa realidade da telemedicina, ela é fundamental, principalmente nas regiões norte e nordeste. Há locais em que dificilmente você pode pensar que vai ter um atendimento hospitalar, um atendimento médico a curto prazo, né? E você pode expandir o atendimento para essas pessoas que vivem em meio à precariedade. Eu já passei em várias cidades, currutelas, como a gente costuma dizer, que não têm acesso à saúde, não têm acesso à medicina, e para você conseguir um atendimento médico presencial, você tem que viajar ali 300, 400, 500 quilômetros. E é muito mais fácil você montar uma base numa região como essa, com algum funcionário profissional da área médica, do que você levar o médico para uma região como essa. O médico ele pode ficar numa área central, atendendo várias bases montadas nessas regiões mais longínquas, nessas regiões mais distantes. Mas mesmo a telemedicina, ela precisa lá na ponta, não é, Jefferson, de algum profissional para orientar a consulta, não é? Para que a consulta renda da melhor forma possível, né? Sem dúvida, Datena. Eu sou neurologista, né? E a minha especialidade, assim como algumas especialidades, não existem médicos em vários locais do Brasil, né? Tem regiões como, por exemplo, estados como o caso do Acre, tem pouquíssimos, talvez uma mão cheia de neurologistas para uma população que está esparsa, né? Então, certamente essa colocação que você fez é extremamente adequada, né? Se pode criar pontos em que os pacientes possam eventualmente se deslocar próximo de sua moradia, unidade básica de saúde, por exemplo, onde ali existiria uma sala, uma cabine de telemedicina, e que ele pode
e muitas vezes com o apoio da enfermeira ou de um médico local, fazer uma consulta com o médico à distância, ou ele mesmo entrar nessa cabine ou nesse local e fazer essa consulta com um especialista que não está presente. Claro, sempre que é adequado, né? Porque às vezes existem questões que trazem a necessidade, por exemplo, de se fazer um exame físico no paciente em aspectos que não são possíveis de se fazer à distância. Tem muita coisa que se consegue fazer à distância, porque muito das coisas que o médico avalia é visual, né? Então, na minha especialidade, por exemplo, tem muitas manifestações que eu consigo ver alterações visualmente, né? Vou pegar um exemplo da doença de Parkinson, né? E é interessante, João Latena, que nos países nórdicos, por exemplo, naquelas regiões mais ao norte, mais geladas, eles têm isso, né? Tem lá a sua unidade básica de saúde, às vezes só com a enfermeira, e que lá tem um espaço para teleconsulta, e aí é decidido se aquele paciente vai precisar se deslocar a um centro maior, a uma cidade, ou se pode resolver aquela questão localmente, né? Então, seja do paciente podendo ter acesso direto a um clínico geral ou a um especialista a partir de seu domicílio, enfim, ou ele indo a um local onde lá, por exemplo, tem equipamentos que eles possam ser examinados com mais detalhes, né? Então, a diversidade, as possibilidades são inúmeras, né? Claro que é importante que, primeiro, exista a política pública para isso, e no setor privado, suplementar também, existam estratégias com seus planos de ação, exista competência gerencial para que isso possa ser bem feito, existe investimento e existe a necessidade de investimento e também a necessidade de capacitar os profissionais de saúde, né, médicos, enfim, para uso adequado desses métodos, né? Existe uma série de aspectos que devem ser aprendidos e também a informação para os próprios pacientes, né? Eu acho que a gente vai entrar num estágio de maturidade da telemedicina em que um dos componentes importantes é trazer o paciente junto, né? Ele poder ser bem informado, a gente poder atuar no que a gente chama de literacia digital, né? Ele poder, então, poder utilizar plataformas, enfim, né? E eu acho que é um caminho muito amplo e se tem já uma experiência mundial muito grande que, certamente, pelas necessidades que o Brasil tem, são inúmeras oportunidades em que o sistema público e o privado até podem trabalhar juntos para construir um caminho que chegue lá no cidadão em qualquer rincão. Bom, descobrimos muito mais a respeito da telemedicina na dificuldade, né? A pandemia nos ensinou muita coisa importante. Uma delas é a telemedicina, que ela pode ser utilizada a fim de democratizar o atendimento médico mesmo. Por incrível que pareça, pessoas que não têm acesso ao atendimento médico. É cruel você ouvir isso, mas é uma realidade. Dr. Jefferson Fernandes, vice-presidente da Associação Brasileira de Telemedicina. Foi um prazer conversar com o senhor, viu? Muito obrigado pela entrevista, doutor. Obrigada, doutor. O prazer foi meu. Um abraço para vocês. Um abraço, até breve.